Olá, hidro-heróis! Tudo bem? Eu sou Jerônimo Bezerra, autor do blog O Poder do Hidrogênio, e estou aqui para te oferecer um vídeo explicando de forma resumida o sistema de injeção eletrônica. O motor a combustão tem como objetivo a queima de vários gases e assim produzir o movimento circular no virabrequim. Inicialmente, todo o processo é feito de forma mecânica. Nesse período, não existia preocupação com o meio ambiente nem com o preço do combustível. Depois da crise do petróleo, as montadoras buscavam soluções para implementar em seus veículos um sistema mais eficiente de controle dos elementos da combustão, oferecendo assim maior economia. Próximo desse evento, o governo americano começou a definir leis que definem limites de emissão de poluentes, o que impulsionou o avanço na tecnologia de injeção eletrônica. Mas antes das leis, um visionário já tinha pensado em algo. Isso foi em 1912, onde Robert Bosch inventou o primeiro protótipo de injeção eletrônica. Mas só foi colocado em produção em 1957, em um Corvette. Em 1989, no Brasil, o primeiro veículo foi o Gol GTI. A evolução dos motores à explosão levaram à busca por medidas mais precisas, e isso foi possível com o advento da facilidade em utilizar a eletrônica embarcada. A eletrônica embarcada, hoje, representa a parte crucial dos carros. Hoje, os carros saem todos com injeção eletrônica. Nesse vídeo, vou utilizar de apoio uma animação que achei no endereço de e-mail que está postado abaixo e no final desse vídeo aqui também. Para explicar como funciona a injeção eletrônica, vou deixar na descrição o endereço do vídeo caso você queira vê-lo de forma original, que está em espanhol. O sistema é o sistema de injeção eletrônica Bosch. Dentro do tanque de combustível, temos um dispositivo denominado conjunto de bomba de combustível. Dentro desse conjunto, o principal elemento é a bomba elétrica. A função da bomba é aspirar o combustível do tanque e enviar de forma pressurizada pela tubulação até a parte frontal do veículo. Nesse trajeto, o combustível é filtrado de uma possível impureza pelo filtro de combustível. O combustível é entregue de forma pressurizada até um tubo comumente chamado de flauta. Ligado à flauta, está conectado os bicos injetores. Para regular a pressão nessa flauta, existe um regulador de pressão. O combustível com a pressão correta entra pelo bico do bico injetor, que abre e fecha dentro de um tempo preciso, pulverizando assim o combustível, ocorrendo a mistura ar-combustível. Esse combustível que foi injetado na câmara de combustão, no tempo certo, recebe a centelha, gerando movimento ao motor. Para ter um bom centelhamento, é necessário um sistema de alta potência, composto de bobinas, para distribuir de forma ordenada a centelha. Ligado ao bloco do motor, antes do coletor de admissão, vamos encontrar a borboleta, onde, no abrir e fechar deste, controla o volume de ar aspirado ao coletor de admissão pelo sensor de posição da borboleta. Também existe um sensor de fluxo de massa de ar conhecida como sensor MAF, que mede o fluxo de ar que está entrando no sistema. O sensor MAF é conhecido tecnicamente pelo nome de gerador de frequência, já que converte o fluxo de ar do motor num sinal de frequência. Os motores que utilizam o sensor MAF são extremamente sensíveis a vazamento de ar, pois isso afeta a medição. E por isso que uma vareta medidora mal assentada ou a falta de uma tampa de bujão de abastecimento de óleo pode fazer com que o motor funcione em marcha lenta de maneira trepidante, ou até mesmo pare de funcionar. Em alguns veículos, no corpo onde está contida a borboleta, existe um sensor responsável pela medida de pressão e temperatura do ar. O sensor de pressão funciona assim. Quando o motor está desligado, a pressão do coletor é a mesma que a pressão atmosférica, aproximadamente 15 psi ou 103 kPa, ao nível do mar. Quando o motor está funcionando, a pressão do coletor é inferior, devido à sucção desenvolvida pelo pistão, que gera um vácuo,
Durante o funcionamento do veículo, as mudanças de posição do acelerador e na carga do motor têm um efeito direto na pressão do coletor. Essa relação permite ao computador de bordo calcular o fluxo de ar do motor baseado no sinal do sensor MAP. Esse sensor geralmente é fixado no coletor de admissão ou próximo dele. O sensor de temperatura de ar funciona assim. Quando a temperatura do ar é baixa, a resistência do sensor é alta. Nessa condição, a voltagem do sinal IAT continua próximo de 5 volts, pois há pouca queda de voltagem no resistor. À medida que a temperatura do ar sobe, a resistência do sensor IAT cai continuamente. Isso resulta em uma redução correspondente na voltagem do sinal. O computador de bordo utiliza o sinal do IAT principalmente para ajustar o avanço da ignição. Em alguns veículos existe um sensor de fase. No bloco do motor existe um sensor denominado de sensor de detonação. No volante do motor existe um sensor de rotação, responsável pela medida de voltas por minuto do motor. Ainda no bloco existe um sensor de temperatura que é responsável por indicar a temperatura do motor e informa o computador de bordo do veículo. Em alguns veículos existe uma válvula chamada válvula de canister, que reaproveita os vapores de combustível. E finalmente, a sonda de oxigênio, também conhecida como sonda lambda, que mede a quantidade de oxigênio no cano de escapamento. Geralmente nos carros mais modernos, o pedal de acelerador está conectado de forma eletrônica a esse e é responsável pela variação da borboleta. Todas as informações são enviadas ao computador de bordo do veículo, onde o computador de bordo processa informações enviando sinais aos diferentes atuadores. Este é o sistema de injeção de eletrônica básico da Bosch. Atualmente, os veículos podem conter diversos sensores adicionais, mas a lógica sempre será próxima a essa. Pela sua atenção, muito obrigado.